Que o 11 de setembro foi um dos maiores desastres globais, ninguém tem dúvida. Mas você sabia que ele teve influência do acontecimento brasileiro? Bom, eu sou o Thiago e caso você não saiba do que eu tô falando, não perde a oportunidade de conhecer a história do sequestro do voo 375. Vamos lá então, Thiago, o que foi o voo 375? Vamos para uma pequena aula de história então. Em 1988, um maranhense que se chamava Raimundo Donato, que estava de saco cheio do governo do Brasil, do presidente e todo o caos que estava acontecendo na época por conta da troca de moeda e também da presidência, teve uma baita ideia. Esse cara decidiu simplesmente matar o presidente. Prático, simples e direto. Ele achou de bom plano sequestrar um avião e simplesmente jogar no Palácio do Planalto. Era praticamente impossível ter outro plano mais prático do que isso. Na época a segurança dos aeroportos era mínima, então nós estamos falando de 1988. Nem sequer o raio-x nos aeroportos tinham ainda. Então imagine só se iria ter detector de metais. É claro que não. Mas claro, alguns aeroportos mais de top de linha e mais importantes tinham. Mas aí que entra o plano do cara. Vamos lá, como que funcionou o plano desse cara? Bom, ele pegou toda a grana que ele tinha guardado, tudo que ele tinha de economia e começou a estudar os aeroportos. Então ele ia de aeroporto em aeroporto, perto de onde é que ele tinha interesse, viajava até outro lugar e já via tipo, opa, esse tem detector de metal, esse não tem, esse parte para um local X, esse para um local Y. Então até que ele tem uma boa ideia se parar pra pensar que é um sequestro de um avião, né? Vamos lá então, galera. Depois de todo esse planejamento, no dia 29 de setembro de 1988, Raimundo embarcou em um avião da cidade de Confins. E para você ver como era furada a segurança naquela época, o cara entrou num avião com um revólver e mais 100 munições, tudo isso dentro da mochila dele. E nada disso foi plotado pela segurança, então tudo que eu falei até agora faz total sentido. E se parar pra pensar também que hoje em dia nem com uma moeda no bolso você passa, mas tudo bem, vamos continuar. Espera só um minutinho que eu quero te fazer um convite. Se você tá gostando do vídeo, por favor, se inscreve, deixa o like, que vai ajudar muito. Eu não tô sobrevivendo de vento, eu preciso almoçar e jantar, então se conseguir me ajudar, muito obrigado. E eu juro que eu tô tentando fazer esse canal crescer, eu tô fazendo de tudo. Vamos lá então. 20 minutos depois que o voo começou, o Raimundo sacou o revólver e começou simplesmente a atacar o foda-se e o terrorismo de verdade. Tá, Thiago, mas por que a tripulação não tentou impedir o cara? Ele era só um e era pra base de 100 tripulantes. Então, pensa bem, rapaziada. Se fosse vocês, iriam pra cima do cara? Totalmente em pânico, sem saber o que fazer direito, o que estava acontecendo, sabendo que tu poderia morrer com um disparo acidental que o cara desse ou qualquer coisa? Então eu aposto que não. Então ninguém se arriscou e ele continuou atacando o terrorismo mesmo. E depois dele matar alguns tripulantes e ter deixado todo mundo em pânico, ele caminhou até a direção da porta do avião, da cabine do piloto, e o cara queria entrar. E como a porta estava trancada, ele simplesmente começou a atirar na porta até alguém abrir. Só que hoje em dia a porta dos aviões é blindada, é prova de bala. Só que na época não era, é mais uma falha na segurança que aumentou depois desse tipo de acontecimento. Então as portas não eram blindadas ainda, então os tiros ficavam varando até que um deles pegou na perna de um tripulante que estava a mais na cabine, e os pilotos pararam e pensaram, pô, esse cara não vai parar de atirar até matar todo mundo, então vamos abrir, né? E foi nessa parte aí que eles abriram pro Raimundo entrar na cabine pra ele parar de atirar. Senão eu vou continuar atirando, caralho! Abre, senão a gente leva mais Como tiro. assim abre? Abre, porra! Abre, porra! Abre essa porra agora! Abre a porra dessa porta! Eu vou mandar bala em vocês, porra! Então ele matou o copiloto, rendeu o piloto e falou, ó, esse avião a partir de agora vai pra Brasília. Bora pra Brasília! E não tinha nada que o piloto podia fazer naquele momento, então ele simplesmente virou pra Brasília e começou a ir. A não ser por um detalhe, e aí que chega o checkmate que esse piloto, esse cara jogou muito. E o que esse piloto fez? Bom, existe um negócio chamado transponder, que é meio que um código que você digita 4 números e o centro de comunicação identifica e vê o que está acontecendo de emergência com o avião. Tipo, você digita uma sequência de números e pode informar que é falha de comunicação, que é problema técnico, se é Mayday, se está acontecendo um sequestro, por exemplo, do jeito que estava. Então tudo isso tem um código nacional. E esse código quem está se referindo é o 7000, que significa interferência ilícita, que é sequestro e esse tipo de coisa. Então depois que o piloto colocou esse código sem o cara saber o que era, o que não era, a central de controle já notaram que tinha alguma coisa errada com o avião, já não estava tudo certo não. O centro de Brasília tentou entrar em contato com o piloto do voo 375,
E o copiloto falou, cara, eu preciso responder os caras, senão eles vão suspeitar de alguma coisa. Mas aí foi nessa parte então, né, voltando no tempo, que o Raimundo tava tão fora que deu um tiro na cabeça do copiloto. E o piloto teve muita frieza nessa hora, ele não entrou em pânico mesmo com todo o caos e com o corpo com os olhos explodidos assim. O cérebro do copiloto tava em cima do painel do avião, tava um caos, mas o copiloto conseguiu manter, cara. E aí entra outra questão quando eles estavam indo para Brasília ainda, que foi que, como você deve estar pensando, o combustível do avião não é infinito. Então eles tiveram que alterar quase totalmente o trajeto, afinal o destino inicial era o Rio de Janeiro e tinham virado para Brasília. E o combustível não tinha sido calculado para ir até Brasília, então estava acabando. E eles tinham duas opções, ou eles paravam para abastecer o avião, ou o avião ia simplesmente cair por falta de combustível e, bom, você já imagina o que pode acontecer. Então com toda essa questão que estava acontecendo e tal, o sequestrador, que é o Raimundo, concordou que eles pousassem em Goiânia, para reabastecer e ver o que ele ia fazer. Ele não estava muito certo da cabeça e estava tudo bagunçado. Só que aí que tá, isso foi uma jogada do piloto. Talvez o combustível até chegasse em Brasília. Só que ele meio que deu uma, né? Como o sequestrador não sabia nem o que era um avião direito, o piloto estava sob meio que o controle. E com tudo isso acontecendo, ainda por cima já tinha um caça brasileiro escoltando esse voo. Em casos mais urgentes, ele tinha ordem direta de abater o avião e matar todo mundo antes de que caia, né, no Planalto. Mas claro que isso ia causar uma polêmica ainda maior, então ele estava só em últimos dos últimos casos mesmo. Então, enquanto o piloto ainda estava indo para Goiânia, ele decidiu, de última hora, fazer um mergulho para ver se o sequestrador caía, ele batia a cabeça, fizesse alguma coisa do tipo. E ele fez duas manobras extremamente difíceis para fazer com um avião daquele tamanho. Ele até conseguiu derrubar o cara com uma das manobras, o cara caiu, bateu a cabeça, mas não adiantou. O sequestrador falou, se tu fizer isso de novo, eu vou te dar um tirão na tua cara e vai todo mundo morrer. Então, depois que eles pousaram em Goiânia, tava toda a polícia lá esperando e eles começaram as negociações. Foi tudo meio que rápido, isso aconteceu em pouco tempo e a polícia já tava negociando com o sequestrador. Vamos lá, Thiago, então eles pousaram, tal, e a polícia tava lá e não ia deixar ele sair vivo, começaram as negociações. Isso aí. Só que o cara teve a cara de pau de pedir até um avião pra ele fugir e tudo mais. Só que quando ele deu as caras na porta do avião, não teve erro, tá? Deram um tiro nele e Raimundo foi finalmente preso e levado pro hospital. Terminando assim finalmente todo aquele caos e aquele climão de sequestro que tava. Só que depois de alguns dias Raimundo morreu. E no atestado de óbito tava que ele morreu de doenças que ele já tinha, mas também que rola a teoria aí muito forte que a própria polícia decidiu apagar o cara de vez e eles mesmos tenham dado um fim no Raimundo. É uma teoria meio forte e bem boa se parar pra pensar, porque um cara desses depois que saísse poderia oferecer risco de novo. Mas vamos continuar. Vamos lá então, tirando mais uma dúvida aqui, como é que a polícia teve conhecimento que o sequestrador estava a bordo? Então, o piloto foi muito esperto nessa parte porque durante a comunicação com a base de Brasília, ele não parava de transmitir enquanto ele falava com o sequestrador. Então a base de Brasília estava ouvindo o sequestrador falar e tudo mais e a troca de conversa deles. Então eles já sabiam que tinha um sequestrador a bordo, por isso de toda a preparação de quando eles chegarem em Goiânia. Tô com dificuldade pra falar essa palavra, viu, bicho? Tudo acabado, tudo finalizado e o pior de tudo foi imaginar que o piloto não teve nenhum tipo de reconhecimento pelo presidente. Nem agradecimento, nem nada. O piloto fez uma baita jogada, salvou todo mundo, principalmente o presidente, e não teve nenhum reconhecimento dele. Prossiga abaixo pro 375. Ele matou meu amigo. Ele matou o meu copiloto. Ele matou o Vangelis. 375. Bom, é o Brasil mesmo, né? Fazer o quê? Então, galera, essa foi a história do voo 375. Aqui tem mais um vídeo que vai complementar esse, porque também é uma história aérea gigantesca. E também
de um dos maiores acidentes aquáticos que teve ultimamente aí, que foi do Submersível Titan. Se quiserem assistir, tá aqui também complementa esse vídeo. Comenta aqui embaixo também o que você achou, tudo mais, deixa o like, se inscreve, porque deu um baita trabalho fazer esse vídeo, principalmente a parte do roteiro. Muito obrigado pela atenção e até mais.